Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho no início do vídeo reforçar o desafio dos 10 mil inscritos. Quando a gente alcançar 10 mil inscritos, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou, para os meus inscritos. Pode ser que seja mais de uma pessoa contemplada, viu? E para você concorrer, nós precisamos bater essa meta. Pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para convidá-los a se inscrever no canal Não Assista à Noite para batermos essa meta e eu fazer esse sorteio desse escritor maravilhoso. Mas para quem não tem paciência, pode adquirir a obra do Jefferson José agora. O link do contato está aí nas descrições. E eu já mostrei aqui que a compra é totalmente segura. Mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse recebendo os dela e, é claro, o meu amigo Hamilton Quaresma também recebendo o livro dele. Então, fique à vontade para adquirir essas 2 obras maravilhosas no qual eu já li e recomendo. Olá, me chamo Alzenira, mas pode me chamar de Nira. Eu sou irmã da mulher que conta a história O Boto Quase Me Levou, mãe de Alisson Maciel, criador e narrador do canal Não Assista à Noite. Mulher esta que partiu para a glória do Senhor no dia 24 de setembro de 2023. Meu sobrinho Alisson não sabia que eu também tive uma experiência com o boto da Amazônia, tal como minha irmã contava a sua. Minha experiência aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Nossa família morava de frente para o Lago de Tefé, no qual era e ainda é uma vista maravilhosa. Vocês não têm ideia de como é maravilhoso crescer às margens da água do rio da Amazônia. Todos os dias se banhar em águas limpas e puras. Naquela época, hoje este mesmo lugar é poluído. Estar em contato com a natureza, pois naquela época éramos a única família que morava naquela região, que hoje, infelizmente, além de ser ocupada, é uma zona de perigo, muito semelhante às favelas do Rio de Janeiro. O terreno era um declive ou um talude, mas muitos chamam de barranco. De nível de rio ou lago, até a parte alta da cidade é cerca de 100 metros, ou mais. Sim, é um desnível bem significativo. Nossa casa era quase no fim do barranco, cerca de 10 a 15 metros acima do nível da praia. Pois, quando em épocas de seca dos rios, toda a margem da cidade de Tefé era contemplada com uma belíssima praia de areias brancas. Sim, morávamos em um paraíso. Nossa casa era humilde, feita de madeira, mas bem aconchegante e confortável, tendo em vista que sentíamos o vento e a brisa purificadora proveniente do Lago de Tefé, tal como o sombreamento das árvores ao redor da casa, pois morávamos no meio da floresta com vista para o Lago de Tefé. Em épocas de cheia dos rios, as águas chegavam até este barranco, já citado de 15 metros ou mais, às vezes subia bastante, quase até metade dele. Ou seja, em épocas de cheia, estávamos bem perto das águas. No rio, muitas vezes tinham toras de troncos de árvore que chamávamos de boias.
usadas para jangadas e casas flutuantes. Era comum também usarem para fazer portos de canoas e também para lavar roupa e louça. As crianças usavam para tomar banho e se divertir. Toda aquela margem de Tefé do bairro Juruá era um balneário natural, na frente da nossa casa. Bem diferente de hoje, que precisamos nos deslocar para longe ou até mesmo pagar para ter momentos de lazer na natureza. Uma certa tarde, eu estava na beira do rio, em cima de uma dessas boias. Vendo um dos meus irmãos fazer e brincar de barquinho na beira do rio, eu senti uma certa atração pelas águas, queria mergulhar. Mas, junto a isso, eu senti um medo de ser levada. Queria estar ali, nadando e pulando no rio, como toda criança gosta. Mas tinha muito medo, principalmente porque nossos mais velhos sempre contavam histórias do boto e da mãe d'água. Foi quando eu ouvi e vi um homem descendo o barranco atrás de mim. Era um homem vestido de branco e veio descendo em minha direção. Ele chegou bem perto de mim e mergulhou nas águas do rio. Isso foi bem perto de mim, a poucos metros. Eu fiquei esperando o tal homem vestido de branco boiar para respirar, ou voltar para a superfície para subir na boia, ou subir direto para o barranco de novo. Mas esse homem não voltava. Lá na frente, dentro da água do rio de Tefé, boiou um boto indo embora, nadando para mais no meio das águas, e eu fiquei ali na beira do rio, em cima de uma das boias, até as 6 horas da tarde, e nunca mais esse sujeito retornou. Eu tava lá no barranco da mãe de que tu lembra, né, o barranco? Eu lembro, Mas eu era pequena, eu tinha olha que faz 6 muito anos. tempo. O Almir tava fazendo barquinho lá no tronco, assim, que fica na beira do rio. Eu sempre tem esses troncos que a gente lava a roupa, né? Ele tava lá e eu lá. Aí lá veio um homem todo de roupa branca. Eu olhei assim, eu era criança, mas eu olhei. Mas ele só olhou pra mim e entrou na água. Esse perto dessa era 1 metro, 2 metros, pertinho? Com uma janela, assim. Eu era criança. O Almir tava lá fazendo um barquinho. Eu fui pra lá, ele ficou com raiva e veio embora. Eu fiquei sozinha. Eu era criança, mas tava ali na beira da água. Eu juntava aquele negocinho chato que a gente joga assim. Quando eu vi o homem ver assim, todo de branco, chapéu, entrou na água e eu fiquei lá olhando. Tipo assim, tu é criança, tu fica olhando. Fiquei olhando, ele entrou na água. Demorou um pouco, boiou um boto lá no meio. E eu fiquei lá esperando esse homem sair da água. Fiquei. Subi o barranco, sentei lá em cima, que a mamãe tinha me chamado. Eu vou ver se eu não voltar. E eu contei pra mamãe e parece que ninguém acreditava em mim. Contei. E até hoje eu não vi esse boto. Esse homem tá mergulhado lá. Só o boto que boiou lá no meio. Chegou aí e morreu. Isso era mais 6 horas da tarde, tia? Não, era umas 3 horas. Mas a senhora disse que ficou olhando até 6 horas nada disso. Porque aí eu subi e fiquei brincando lá no barranco. Em cima da calma, deitada, aquela pessoa já chocou, já era. É pra calhar. Aí, quando era criança, a cidade, né? Ia escovar o dente lá no rio mesmo, não tinha água Eu encanada. passei outro vexame aqui, O pau em frente ao tava assim, Canhambeiro. de comprido pro rio. Eu fui até na ponta e fiquei de costa pro rio, de frente pra casa. Quando eu comecei a escovar o dente, assim, que ele faz o boto, faz. Que eu olhei ele tudo do meu lado, aquele vermelhão. Eu dei uma carreira que eu fui parar lá dentro de casa. Aquele é xerido. Tem que conversar com o Abrão, que ele tem um Agora o Abrão. do sereio. Eu do cabelão? Ele já contou já. Eu não saía da praia. Essa história é boa. Em uma noite de lua cheia, no ano de 2010, uma pequena cidade no interior de Pernambuco viveu um pesadelo que jamais esqueceria. Uma criatura monstruosa, metade homem, metade lobo, saiu das sombras e atacou brutalmente os moradores e os animais da região.
foi o início de uma série de ataques que durariam meses e que deixariam um rastro de sangue, medo e mistério. A cidade era Canhotinho, um lugar pacato e acolhedor, onde todos se conheciam e se ajudavam. Mas tudo mudou quando o lobisomem apareceu. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem o que queria. Só sabiam que ele era feroz e implacável, e que não poupava ninguém que cruzasse o seu caminho. Os primeiros a sentir a sua fúria foram os animais, como cães, gatos, galinhas, cabras, vacas, cavalos. Todos foram encontrados mortos, com marcas de mordidas e arranhões, e com partes do corpo arrancadas. Os donos ficaram chocados e revoltados, sem entender o que estava acontecendo. Alguns pensaram que era obra de algum bandido ou de algum animal selvagem. Outros, mais supersticiosos, começaram a suspeitar que era algo sobrenatural. Mas o pior ainda estava por vir. Logo, o lobisomem passou a atacar também as pessoas. Eram homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. Todos foram vítimas de sua violência. Alguns foram mortos, outros ficaram feridos, e mais outros desapareceram sem deixar vestígios. Os ataques aconteciam sempre à noite, quando a cidade estava mais escura e silenciosa. O lobisomem aproveitava a sua velocidade e a sua força para surpreender as suas presas, e depois fugia para o mato sem deixar rastros. A população entrou em pânico. Ninguém se sentia seguro, nem dentro de casa e nem fora dela. As crianças não saíam mais para brincar. Os adultos trancavam as portas e as janelas depois das 10 da noite, e os que se arriscavam a sair tinham medo de serem atacados pelo monstro. A polícia foi acionada, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista ou evidência que levasse ao culpado. Os moradores pediram ajuda ao prefeito, ao padre, ao médico, ao professor, mas ninguém sabia o que fazer. E a cidade estava à mercê do lobisomem. Foram vários os relatos de pessoas que viram o monstro, ou que ouviram seus ruivos. Alguns diziam que ele era enorme, com mais de 2 metros de altura, e que tinha pelos negros e olhos vermelhos. Outros diziam que ele era menor, mas bem mais ágil, e que tinha pelos marrons e olhos amarelos. Alguns diziam que ele andava sobre 2 pernas, como um homem, e que usava roupas rasgadas. E outros diziam que ele andava sobre 4 patas, como um lobo, e que não usava nada. Até alguns se arriscavam em dizer que ele era um homem que se transformava em lobo nas noites de lua cheia, por causa de uma maldição. E outros diziam que ele era um lobo que se transformava em homem nas noites de lua nova, por causa de uma magia. E outros diziam que ele era um ser único, que tinha nascido assim. E também tinha mais uns que diziam que ele era um ser múltiplo, que podia se multiplicar. Mas ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia quem era o lobisomem, nem de onde ele vinha, e nem o que ele queria. Ninguém sabia como detê-lo, e nem como escapar dele. Ninguém sabia se ele tinha algum aliado ou algum inimigo. Ninguém sabia se ele tinha algum sentimento ou algum motivo. Ninguém sabia se ele tinha alguma fraqueza ou algum segredo. Mas havia uma pessoa que sabia. Uma pessoa que conhecia o lobisomem como ninguém. Uma pessoa que tinha uma ligação especial com ele. Uma pessoa que era a chave para resolver o mistério. E essa pessoa era uma moça que morava perto do cemitério da cidade e que tinha uma vida simples e solitária. Ela se chamava Ana, e ela era a irmã do lobisomem.
Ana sabia que o lobisomem era o seu irmão, João, que tinha desaparecido há 10 anos, quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela sabia que ele tinha sido mordido por um lobo, quando brincava na floresta, e que tinha se transformado naquela criatura. Ela sabia que ele tinha fugido de casa, com medo e com vergonha, e que tinha vivido isolado no mato sem contato com ninguém. E também sabia que ele tinha voltado para a cidade depois de tanto tempo em busca de ajuda e de vingança. E ela também sabia que ele tinha um plano e que ela fazia parte dele. Ana era a única pessoa que se comunicava com o lobisomem através de um colar que ele tinha lhe dado e que tinha um poder especial. O colar permitia que eles se falassem telepaticamente e que se vissem através de sonhos. O colar também permitia que eles se controlassem mutuamente e que se protegessem de qualquer perigo. E esse colar era o elo entre eles e era o que os mantinha unidos. Ana era a única pessoa que podia ajudar o lobisomem, dando-lhe abrigo e alimento e cuidando de seus ferimentos. Ela era a única que podia acalmá-lo quando ele ficava nervoso ou agressivo e que podia consolá-lo quando ele ficava triste ou arrependido. Era a única que podia amá-lo como uma irmã e que podia compreendê-lo como uma amiga. Ana podia parar o lobisomem, convencendo-o a desistir de seus ataques e a se entregar à polícia. Ela podia salvar esse lobisomem, procurando uma cura para sua condição e uma forma de restaurar a sua humanidade. Era a única que também podia libertar o lobisomem, quebrando a maldição que o aprisionava e que o fazia sofrer. Mas Ana não queria fazer nada disso. Ela não queria ajudar esse lobisomem, nem pará-lo, nem salvá-lo, e muito menos libertá-lo. Ana queria se juntar ao lobisomem e se tornar uma como ele. Queria ser mordida por ele e se transformar naquela criatura. Ana queria fugir com esse lobisomem e viver com ele no mato, longe de tudo e de todos. Queria ser a companheira do lobisomem e compartilhar com ele o seu plano e o seu destino. Ana era a cúmplice desse lobisomem e era a responsável por tudo o que ele fazia. Ana era a que atraía as vítimas para o lobisomem e que as entregava a ele. Era ela que escondia as provas do lobisomem e que as destruía. Ela também mentia para o lobisomem e que o enganava, e que também traía o lobisomem e o que o manipulava. Ana odiava o lobisomem e queria se vingar dele. E ela culpava esse lobisomem por ter abandonado ela e a sua família e por ter causado a morte de seus pais. E ela também invejava esse lobisomem por ter um poder que ela não tinha e por ter uma liberdade que ela não tinha. E ela temia que o lobisomem, por saber que ele era mais forte do que ela, poderia matá-la. Ana, além de odiar, amava esse lobisomem e queria ficar com ele, pois ele o admirava.